O primeiro capítulo de O Legado de Júpiter aqui no canal Heróis e Mais. A série que vai vir pra Netflix, já tá chegando na Netflix, já tem data de estreia. A série baseada em super-heróis em uma HQ do Mark Millar, o mesmo criador de Guerra Civil nos quadrinhos. Então, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, roda a vinheta aí, porque nós vamos falar de O Legado de Júpiter. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós vamos falar de O Legado de Júpiter, essa história sensacional que eu adorei ler, e eu vou trazer aqui pra você o primeiro capítulo. O Legado de Júpiter vai estrear na Netflix como um live action. É uma série original da Netflix, nunca ninguém fez. É baseada em quadrinhos, como eu já disse. É feito pelo Mark Millar e desenhada pelo Frank Kittelli, também um desenhista magnífico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje eu trouxe o primeiro episódio para você. E se esse tipo de vídeo, narrando histórias e quadrinhos aqui, ele for bem aceito por vocês, se vocês gostarem, se vocês multiplicarem, compartilharem, e se esse vídeo crescer, a gente vai ficar fazendo mais vídeos assim pra você, e principalmente a gente vai terminar essa história aqui, porque hoje é o primeiro capítulo, tá legal? Então depende muito de você aí, que claro, a gente faz as coisas pra vocês aceitarem, né? É claro, pra vocês gostarem. Então vamos lá, vamos pro primeiro capítulo dessa história maravilhosa, O Legado de Júpiter, rodando aí pra você. O Legado de Júpiter, história de Mark Millar e Frank Kittelli, uma história sensacional que também tem a participação de Bryan Hitch, David Johnson, Phil Norton, Joy e Scott Campbell, grande desenhista, e Christian Ward. A nossa história começa em Marrocos em outubro de 1932. E aqui está o nosso protagonista principal, o Sheldon, isso mesmo. O Sheldon é o tópico, o protagonista e herói principal dessa série. Ele está aqui nesse momento tentando convencer um navegador a ir com ele em uma ilha desconhecida. Ele tenta convencer o navegador explicando alguns motivos que o levaram a querer ir para essa ilha, alegando que ao chegar nessa ilha, todos os seus problemas serão resolvidos. Ele explica que durante a crise de 29, ele e a sua família e toda a sua empresa tiveram prejuízos e faliram totalmente. Então ele passou muito tempo pensando bastante e teve um tempo que ele começou a sonhar com uma ilha, e essa ilha o chamava todas as noites. Sheldon chegou até a largar a sua noiva e a sua família. E Sheldon saiu vagando por aí com alguns amigos e o seu irmão. Chegou até a desenhar como essa ilha se parecia nos seus sonhos. Ele tem muito orgulho dos seus amigos, do seu irmão, por acreditarem nele. E partiram então, chegando até o navegador, e foram em busca da ilha, até que um certo dia conseguiram encontrá-la. Sheldon não ficou tão surpreso quanto os seus companheiros, mas ele ficou deslumbrado ao saber que aquela ilha era realmente do jeito que tinha visto nos seus sonhos. Sheldon conta que naquela ilha eles ficaram deslumbrados e ao chegar na ilha aconteceu algo impressionante. Todos eles saíram de lá vestidos de uniforme e com muitos poderes. A ilha realmente era a esperança dos Estados Unidos, era a esperança de Sheldon. A partir daí, Sheldon se tornou, junto com os seus amigos, super-heróis. Mas vieram então os seus filhos, e a história começa aí agora. Essa que você está vendo aí, de rosa, é a filha do Sheldon, a Chloe. Ela é uma garota mimada, sim. Ela vive de aparência e vive querendo agradar a mãe de uma forma errada, porque sua mãe quer que ela seja uma super-heroína e saia por aí procurando vilões. Mas a Chloe não quer nada disso, ela quer viver mesmo no glamour. Esse de cabelo preto aí que vocês estão vendo é o irmão da Chloe, também filho do Sheldon, o Brandon. O Brandon tem muita inveja da irmã dele.
O Brandon é um canalha, um cara que também tem superpoderes, é filho do maior casal de heróis dos Estados Unidos, mas mesmo assim ele usa seus poderes não para ajudar o próximo, e sim para conseguir mulheres e fama, e viver do jeito que ele gosta, né? Ele sempre briga com seu pai, divergindo de suas ideias. Nessa página, ele é tão canalha que ele convida duas mulheres para irem no banheiro daqui a 5 minutinhos, alegando que elas estão com interesse por ele. Ele também fala muito mal do seu pai e da sua mãe, alegando que os pais estão pressionando ele para virar um super-herói. Esse personagem vai ser muito importante lá na frente. O Brandon tem muita inveja da irmã e ele fica falando muito mal dela, alegando que ela é uma mentirosa e que ela só faz isso porque ela quer aparecer. E ele tá certo quanto a isso. Mas falar mal da irmã não é legal, né? E nós vemos aí que o Brandon consegue ficar com as mulheres, né, cara? Elas acabam cedendo à canalice do cara. Bem longe dali está o sobrinho do Sheldon, o sobrinho do Utópico. Ele é um charlatão, cara. O nome dele é Julius e ele finge que luta contra os heróis para poder tentar agradar o tio e o pai. Mas é um charlatão, cara. Ele fica ali só para tentar ganhar fama, ganhar patrocinadores, ganhar dinheiro. E ele fica inventando que brigou com alguém e depois quer enganar todo mundo falando que ele é um super-herói. Mas na verdade, como eu já disse, ele é um outro canalha desta série. E aí começa a ação, cara. O Utópico e a sua esposa estão brigando com o Estrela Negra, um dos vilões desta série muito poderoso, cara. Nós vemos que eles são aí arremessados como se fosse um meteoro. Os dois estão brigando com o Estrela Negra. Soco vai, soco vem. O Estrela Negra dá soco no Utópico, agarra pelo pescoço a Grace, a Lady Liberdade. E a gente vê aqui que tem muitos super-heróis ajudando o Utópico, cara. Mas o Estrela Negra é muito poderoso. Olha só a força do Estrela Negra, cara. Ele dá um socão no Utópico que ele cai no chão e fica socando ele pra caramba até que chega o Walter, o irmão do Utópico, cara. E nesse momento o Walter, cara, ele tem um poder muito interessante. Ele entra na cabeça do Estrela Negra e faz com que ele vá para um plano astral. Mais ou menos isso. E aqui o Estrela Negra fica meio desorientado, sem saber onde é que está. O Walter então mostra pra ele que ele tá numa praia, oferece bolo pra ele. Enquanto isso, ele enganando o Estrela Negra, os heróis estão lá, batendo pra caramba no vilão, enquanto o Walter faz ele parecer que está em outro mundo. Isso é interessante, gostei demais do poder do Walter, cara, é interessante pra caramba. E aí nós vemos aí o Utópico metendo a sola, e mais os super-heróis também, a Lady Liberdade também batendo, os super-heróis tentando desmaiar de qualquer forma o vilão Estrela Negra. O vilão então acaba caindo e eles respiram aliviados. O Utópico pergunta para os heróis se tá todo mundo inteiro, se tá todo mundo bem. E aí, meus amigos, começa uma discussão entre o Walter e o Utópico. Eles divergem bastante de opinião política, principalmente a respeito do presidente, a respeito dos governadores, a respeito da política do país, né? A gente vê aqui também que o sobrinho do Sheldon tenta enganá-lo, dizendo que tá com um joelho dolorido e que precisa de ajuda de emergência. E o Sheldon, muito sincero, fala o seguinte pra ele: você está mentindo, você só está aqui por fama. Eu sei que você não se machucou e você nem brigou. Só que a Grace lembra do Sheldon o seguinte: Sheldon, você sabia que os nossos filhos não estão aqui? Pelo menos o filho do Walter veio. E aí o Sheldon lembra que os dois filhos dele realmente deveriam estar aí, pelo menos aparecido, né? Mas não, eles estão em festinhas nesse momento. E aí o Walter entra na conversa dizendo o seguinte: vocês não podem obrigar os filhos de vocês a serem super-heróis. Não entrou na cabeça de vocês que eles não podem, que eles talvez não queiram ser super-heróis? É mais uma divergência de Walter e de Sheldon, cara. Os dois irmãos discutem bastante e há muito tempo
eles já vêm discutindo principalmente sobre política. O Sheldon, galera, acha que os super-heróis não devem se meter com política e que os super-heróis são funcionários públicos e que eles devem agir como os policiais, protegendo a população e cuidando e prendendo dos vilões. Só que o Walter acha que não. Ele acha que com os poderes que eles têm, eles devem ser os políticos do país, eles que devem governar os países. O Walter é totalmente contra o presidente, que na época é o Obama, viu, galera? O presidente Obama é o presidente da época, 2013. A Grace tenta fazer com que eles parem de discutir, mas os dois não param de discutir de forma alguma. Eles divergem com esse assunto há bastante tempo. Vale a pena a gente ler um pouquinho do diálogo. O Walter diz: eu fui abençoado com este cérebro incrível. Não é de minha responsabilidade moral entrar na Casa Branca e mostrar a Obama o que ele deveria estar fazendo com este segundo mandato. E aí o Sheldon responde: não é de sua responsabilidade moral obedecer ao cavaleiro que este país elegeu? Portanto, não quero mais ouvir conversa sobre dizer às pessoas o que fazer, está claro? E o Sheldon dá o discurso falando pra todo mundo que ninguém deve se meter, nenhum super-herói deve se meter com política ali. E o Walter, então, com muita ironia, diz o seguinte: ok, perfeitamente, Vossa Majestade. Seu desejo é nosso humilde comando. Longe dali, em Los Angeles, às 4 horas da manhã, a Chloe, filha do Sheldon, só pra lembrar, está dando uma festinha particular ali com mais 2 amigos. E, claro, regado a droga. E não é droga maneirinha não, viu? É droga pesada. E ela está lá, sempre reclamando da sua mãe, falando mal do seu pai, falando mal dos dois, dizendo que a mãe dela e o pai dela, mesmo com mais de 100 anos de existência, ainda atraem olhares, ainda atraem paqueras. Ela fala que a mãe dela, com muita idade, ainda atrai muitos seguidores. E os seus amigos simplesmente dizem: calma, Chloe, faz o seguinte, usa aí uma drogazinha e relaxa, fica de boa. Então a Chloe começa a usar a sua droga e de repente, cara, ela começa a se sentir mal. Seus amigos ficam meio preocupados, mas não podem fazer nada. A Chloe simplesmente cai em cima da mesa de vidro da sua sala. Os amigos ficam ali meio perplexos, mas não fazem nada. E a Chloe tem uma overdose. Sim, a filha do Utópico, a filha do Sheldon, tem uma overdose de drogas. Se você gostou desse vídeo, cara, só o primeiro capítulo, esse é só o primeiro capítulo, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece também de deixar compartilhado esse vídeo com quem você quiser, para poder esse vídeo crescer bastante, tá legal? Gostou da história, né? Então vem aí o segundo capítulo. Não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Até o próximo vídeo.